Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então para mais um dia de leitura, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, né? Um dia aí abençoado. Vamos começar em gratidão profunda, todos nós aqui da nossa egrégora, para deixar, né, todos os portais de luz a partir desse grande portal que é o sentimento da gratidão. Pois se nós aqui estamos juntos para mais uma leitura, significa que no mínimo respirando estamos, né? Então vamos mais do que respirar, inspirar esse processo aí de gratidão, divinamente nos inspirando ao melhor. Então, bora para a leitura? Aproveito inclusive para agradecer a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas, e aqueles que estão inscritos no canal, gratidão profunda, né, por estarem aí comigo. Pessoal, para aumentar nossa egrégora e dar força aqui ao canal, né, nosso modo de altruísmo, vamos aproveitar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que possam, né, se afinizar com o conteúdo, mais pessoas que possam se nutrir de fato dessas boas informações que aqui são reveladas, a nível de cada vez mais, né, a gente despertar a consciência, expandi-la, né, para almejar aí, sucesso, não é isso? Então, aqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta. Meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele sugere esse modo constante de nos aperfeiçoarmos e não deixarmos aí, né, a vida nos levar, né? Então, muito pelo contrário, a gente é que leva ela, sustentando cada vez mais viver ao invés de sobreviver, em todas as conjecturas possíveis que possam ir, né, ter nos colocado em momentos não muito bons, mas nós descobrimos que conflito vem simplesmente para que a gente dê vazão àquilo que precisa ser trabalhado em nós. Então, fundamentalmente, esse Vamos Ver Quem Ama Mais é a única competição que eu costumo dizer, né? Para além, lógico, de uma questão esportiva, óbvio. Então, a única competição que de fato ela é saudável ao ser humano, que é ele consigo mesmo. Então, na verdade, ele não coloca expectativa no mundo e nem em ninguém. Ele descobre que o mundo só se faz melhor quando ele começa a se melhorar. Naturalmente, mais do que ele ser um observador, que em se tratando das suas melhoras, ele vai enxergar por conseguinte mais do mesmo que ele tem dentro. Basta nossa força de vontade e o mundo segue adiante com um colorido melhor, né? Então, somos, né, o total responsável pelo que enxergamos e, para além disso, pelo que estamos manifestando, co-criando como ferramentas do divino. Aqui sempre eu ressalto isso, pois essa é a beleza do humano na Terra. Então nós não viemos aqui apenas para experienciarmos vida no sentido rotineiro de dormir, comer, trabalhar e de vez em quando, né, prospectar alguma boa viagem ou realizar algum hobby. Não, nós viemos para muito além disso, né? Então, bora lá comigo todos, compartilhem, comentem, deixem o like de vocês e ativem o sininho para que recebam mais conteúdo, tá certo, pessoal? Então, eu faço esse pedido de reforço para justamente aumentarmos essa egrégora. Então, bora lá para mais uma leitura? Dia 14 de janeiro de 2026. A vitória começa a partir de dentro. Todo mundo tem uma batalha interior que se intensifica nas grandes decisões e nos momentos difíceis. Sendo assim, antes de partir para qualquer conquista, é necessário resolver as pendências dentro de você e ter clareza de quais caminhos deseja seguir. Guerreiros vitoriosos ganham primeiro e depois vão à guerra, enquanto os guerreiros derrotados vão primeiro à guerra e depois procuram vencer, declarou Sun Tzu, general chinês que viveu no século IV a.C. e que acumulou inúmeras vitórias em combate. Construa o hábito de sempre solucionar seus conflitos internos. Se você não resolver isso antes de desbravar o mundo, independentemente do resultado, a conquista será muito mais difícil
e o caminho mais longo a seguir. Acredite, tudo começa de dentro para fora. Belíssima leitura, né? Lembrando aí Sun Tzu, que inclusive no seu livro A Arte da Guerra explana muito bem isso aqui, né, pessoal? Então, que sejamos esse guerreiro vitorioso, entendendo, né, de dentro para fora, aquilo que nos compete ao embate, né? Então, não seria necessariamente isso, mais do que racionalizar algo, formas melhores, planos mirabolantes, né? É obter também determinação e disciplina em nos sustentarmos, em nos sentirmos melhores, pois vamos lembrar que nós somos o observador, e isso é uma constante que deve ser repetida, até que todo mundo saiba apropriar-se dessa máxima, né? Então, você é o observador que colapsa a função de onda, aquela qual põe foco. Aquilo que você vê, naturalmente, é embasado no que acredita. E, em paralelo a isso, nós lembramos o seguinte: por que muitas vezes, então, você não consegue o que deseja? É porque justamente é isso. Será que é porque você não está emanando ao universo uma querência, uma carência? Então você quer, mas você já aprendeu a sentir como se assim já o fosse? Então tudo aquilo que você almeja, é necessário primeiro você ter um vislumbre do que seria sentir já sendo realizado diante dos seus olhos. Então, para que você manifeste, para que você consiga materializar o que deseja na sua vida, é necessário que você sinta como se assim já fosse. Porque, na verdade, isso nada mais é do que a modo de uma geometria sagrada, pois envolve uma bioquímica mais do que uma biofísica, né? Então é como nós conversamos constante. Isso, além de ser primordialmente matemático, é físico, é mecânico, é quântico. Então a física quântica traz que todas as nossas realidades já estão aí para aquele que consegue se sustentar em ser um humano melhor, obtendo aquilo que simplesmente ele trabalhou dentro de si primeiro. Vamos fazer como esse guerreiro vitorioso? Então, ele já sente antes de alcançar. É assim como a fé. É o mesmo processo, pessoal. O que é aquilo que você põe fé? O que é aquilo que você acredita? Que você assina embaixo? Não é assim quando você vai reconhecer alguma assinatura em cartório? Onde você está pondo fé? Onde você está assinando embaixo? Conclui-se que você confia. Mas será que você está confiando mesmo no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias? Que tal parar simplesmente e fazer essa introspecção? E observar quais os seus hábitos consigo mesmo? Qual a sua rotina interna? E há de se ter disciplina até para isso. E naturalmente, quando nós conseguimos alcançar isso, nós vamos perceber que estamos fazendo assim como o próprio Cristo ensinou. Que ele pediu diante de tudo, né, que ele trouxe aí de consideração. Perdoa-te. Se você se perdoa por quê, Gi? Eu não tenho nada comigo. Será? Tudo aquilo que você coloca a cargo do outro, culpa o outro, critica no outro, fomenta no mundo externo ou em alguém, é a coragem que ele teve de ser, e naturalmente você enxerga porque tem aquilo dentro de si. Então, tudo que o outro vem manifestar diante dos seus olhos e você não concorda sendo bom, a princípio, no fundo, se você entrar para dentro, isso, interiormente, você vai observar que se isso te incomoda, é similar ao que você veio resolver, né? Então, nada é por acaso. Se, similarmente ao perdão, você de fato se perdoou por deixar fazerem isso, aquilo outro, aquilo acolá com vocês, naturalmente você já se considera confiante. E tudo ou mais virá a partir disso. Pois se você se perdoou, você está pronto para parar de reclamar. Logo, você necessariamente
vai parar de ter mais do mesmo que não tem gostado de ver a sua volta, né? Então, aquilo de não tão bom, você vai perceber que na verdade é um obstáculo para que você o ultrapasse. E a vitória será melhor ainda, quando descobrir que tudo só depende de você. Mas enquanto continuar na mesma crença que o limita, isso será impossível. E a melhor parte de tudo isso, então lembre-se, tudo que você deseja é possível quando você tira do desejo e passa a agradecer como se assim já tivesse sido manifestado. Então, o segredo da lei da atração é essa. Então você emite um pensamento, que ele é carregado de carga elétrica, naturalmente voltará. Tudo que vai, volta. Quando retornar, ele vai trazer em equivalência de acordo com a carga magnética que você vai simplesmente puxar. Você vai magnetizar. Você vai chamar para você como um verdadeiro imã. Você é um imã de atração fatal, no sentido de é fato aquilo que você consegue sentir juntamente com o mental, é óbvio. Então tudo parte do mental. Vamos aí relembrar a primeira das leis herméticas, né? Então uma lei que existe, assim como a lei da gravidade. Você entendendo ou não, ela existe. E é fácil, pessoal, para todo mundo compreender. Tudo parte de um pensamento. Então colocou seus planos, elabore isso com eficácia e compreenda que você é o único responsável para que aconteça. Aí pode ser que você também diga assim: ai, Gi, mas é porque é o seguinte, eu faço os meus planos e as outras pessoas, o mundo, o outro, né? Sempre o outro entra em meu caminho para me impedir. Gente, vamos nos ater à questão do nosso umbigo? Cada um está tentando aí viver a sua vida. Para de projetar que o universo está contra você. Para de projetar, as sombras que ainda existem dentro de você em quem te criou. Então, a maior da ingratidão de todos, eu costumo dizer, é a ingratidão que o humano tem em justamente não agradecer a Deus a graça e a misericórdia relevante às suas conquistas, que a primeira delas, sabe qual é? A vida. E quem te ajudou a ter essa primeira conquista de estar aqui vivo, de estar aqui me ouvindo? Teu papai e tua mamãe. Ainda que eles tenham feito coisas que te deixou um tanto injuriado, vamos colocar dessa forma, porque eles também não são perfeitos. Você é perfeito, ser? Por que cobra perfeição dos seus pais? Ou do seu clã familiar, da sua árvore genealógica, seja lá quem for? Por que coloca a culpa ainda no governante, ao invés de ajudá-lo? Se você não está gostando do hábito de alguém, ore por ele. Então, voltando aí nesta máxima, se existe algo que é impagável, é a vida que você tem. Então, seu pai pode ter feito coisas terríveis com você. Tua mamãe pode ter feito coisas terríveis. E acredite, foi por ignorância, porque a maldade está no coração de quem vê. É pura ignorância. Muito em breve faremos um vídeo sobre isso. Não existe o mal além daquilo que você consegue enxergar. Então você é observador. Se você observar as coisas sendo mal, você polarizou. Então já que você polarizou, aproveita e pega a autorresponsabilidade que te cabe. Vai lá e muda isso. Então, vou repetir. Por que, Gi, que você fala tanto essa questão? Gente, se você não resolve suas questões familiares, então às vezes você está tendo aí um universo a seu favor, está muito próspero em todos os aspectos, principalmente o financeiro, mas a sua maior moléstia, será que ela não seria isso? A única que te impede de conquistar finalmente a sua cereja do bolo? Então você pode estar com a vida maravilhosa, né? Em todos os aspectos, eu repito. Só que falta a cereja do bolo. Será não seria a cereja do bolo essa? Agradecer papai e mamãe, porque toda dificuldade que a gente passa, nós veremos que são esses obstáculos que fizeram com que a conquista da nossa vitória fosse de sucesso, né? Fosse mais prazerosa e fosse uma coisa duradoura, um legado realmente ali manifestado, mais do que um fator emocional que simplesmente ele não te tira da zona de conforto, né? Simplesmente é bom, aquilo que é bom, por assim dizer, já é. Então, nós temos que trabalhar aqui na vida para alcançarmos a bondade como benevolência
daquilo que por hora está um tanto difícil, vocês não acham? Então, há de se ter essa compreensão. Reitero, começa a agradecer a Deus pelo ar que você respira. Então não interessa se você está acamado, se você está aí nas suas variáveis de limitação, de incapacitação. E começa a compenetrar-se, né? Entra para dentro, observa que tudo que te aconteceu foi você que manifestou, fazendo escolhas conscientes ou não. Pois para o bom manifestador, que é ad eterno, manifestamos constantemente. Agora mesmo já estamos manifestando. Naturalmente você manifesta sentindo. Então, enquanto você não resolver aqueles sentimentos não muito bons que estão dentro de você, projetando culpa no outro do que te fizeram, naturalmente o mundo é de fato o seu espelho. Quando você pegar aquele pedacinho de espelho e olhar, ainda vai ter nuances de sombra e vai ser um tanto dolorido. Então, primeira gratidão, pessoal, à vida. Quem que, assim como Deus, Pai Criador de tudo, ajudou a dar a sua vida aqui? Papai e mamãe, ainda que você não tenha reconhecido seu pai, ainda que a sua mãe tenha te jogado no lixo. Abençoa eles, pois eles te deram aquilo que eles tinham de melhor. Muitas vezes, papai e mamãe não estão puramente no amor, né? Incondicionalmente você vai observar isso. Com a gratidão, que ela pode ser inclusive, mais do que rediviva, constante em nossa vida, eterna. Eterniza isso, solidifica a gratidão que você poderia expressar pelos seus pais. E é a maior porta aberta que você pode ter, pois a sintonia com a gratidão, ela vibra muito alto, pessoal, mais de 900 Hz. Ela libera portas, ela desbrava caminhos que você vai conseguir compreender que de fato é o melhor. Ela desbrava caminhos maravilhosos, né? Então aí para esse chão, né, tortuoso que muitas vezes é íngreme e nos faz escorregar, não se sabote. Entra na arte da guerra. Guerrear com o outro, assim como Sun Tzu, guerreie com você mesmo, pois são as suas sombras que você deve acalmar, que você deve combater o bom combate. Combater o bom combate sobre as questões internas, interiores suas, que primam o ser humano melhor que você veio se desenvolver, tá? Então você vai passar a agradecer a graça e a misericórdia dessa bendita compreensão e sabedoria em entender que tudo que vem como efeito faz parte das causas necessárias para forjar o seu ser, para lapidar o seu ser. Então é isso, né? Então que a gente tenha esse hábito lindo e honroso, assim como Sun Tzu, né, deixa claro. Então, vamos de fato fazer a vitória, né? Que ela começa de dentro, a sua vitória começa de dentro, a vitória de todos nós começa de dentro. E hoje, pessoal, inclusive, eu senti de abrir antes dessa nossa leitura, que eu sempre abro aqui juntos, né? Salvo os casos que eu vou falar. Então eu sou muito dada às inspirações. Se eu recebi uma inspiração, eu vivo um momentum, né? E a gente não pode deixar passar esse momentum. O que é um momentum, gente? Muitas pessoas perguntam. É realmente aquele seu lado melhor em estar consciente desse momento atual. Então, é você ter a consciência de estar aqui. Então, você está ciente de tudo isso que está acontecendo. Porque muitas vezes todos, né, estaremos no agora. Mas esse agora, ele é baseado num passado conhecido ou baseado num futuro que você tanto anseia, mas ele será simplesmente repetição porque você ainda não resolveu as crenças que ainda te limitam a não ter resolvido justamente esse passado? Então vamos viver esse presente, apreciar o agora de fato, é isso, é você deixar valer as máximas de compreensão que o momento enseja. Para tanto, mais do que racionalizarmos, né? Mais do que colocar ali o racional, é sentirmos. E hoje, naturalmente, olha só que bênção, fui inspirada em trazer um dos meus livros, né?
que eu costumo dizer, esse aqui é livro de cabeceira, mentes informadas, tá? Ondas de informação o tempo todo. Então, transferência de consciências arquetípicas e outras infinitas possibilidades, do professor Titio Hélio Couto. E aí, olha como é meu livro. Olha só que linda página, né, que foi inspirada a abrir. Então, eu falei, esse post-it aqui, ó. Endereço cósmico. Quando a centelha divina é emanada do vácuo quântico, recebe um código de identificação, um nome eterno. À medida que vive suas vidas, estas individuações são acrescentadas ao nome original. Depois de um tempo ficará assim, por exemplo, nome original, José da Silva, John Smith, Pierre François, José Rodrigues, Kimio Yuzuka e assim por diante. A cada encarnação, o nome atual é incorporado a todos os demais nomes. Assim é possível acessar todas elas. Funciona como um currículo cósmico. Todo o problema da centelha individualizada é viver como se estivesse separada de tudo e de todos, desenvolvendo uma consciência que possa, no futuro, entrar em fase com o todo de onde partiu. É assim que o todo adquire mais vivência, experiência e conhecimento, multiplicando-se infinitamente de acordo com o seu potencial. A centelha faz parte de um coletivo, o todo. Todas as centelhas de todas as dimensões, de todos os tempos passados, presentes e futuros, de todos os universos e multiversos, são o coletivo. Aceitar isso sem perder a individualidade é o que se chama o estado da arte, da consciência de um ser. Desenvolver todo o seu potencial e usá-lo para o bem do coletivo, de livre e espontânea vontade. Expandir ao máximo seu potencial e entrar em fase com o todo. Esse é o dever da centelha. Esse é seu destino. Todas as vidas levam a isso. Cada uma delas é um passo na conscientização de que existe o todo de onde ela partiu e para onde voltará. Evidentemente, há o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a ser feliz. Ninguém é forçado a fazer nada. Ninguém é coibido a entrar em fase com o todo. Isso deve ser feito com alegria, com doação, com amor pelo todo e pelas outras centelhas. A questão de não terem entendido até hoje como pensa o todo é que o todo não pode ser entendido. Ele tem de ser sentido. O todo é um sentimento. Sem ter esse mesmo sentimento, a centelha não consegue entrar em fase com o todo. É por essas razões que existem as guerras religiosas, de todos os tipos. Uma guerra religiosa é um absurdo total, uma aberração, uma coisa totalmente contrária ao todo. Como pode existir isso? Quando as centelhas usam apenas o intelecto, se distanciam totalmente do todo, já que ele não é um pensamento. É por essa razão que os filósofos e cientistas não conseguem chegar numa conclusão e viver em função do coletivo. O ego deles não permite. Então, pessoal, e obviamente esse texto não acaba tão rápido assim, né? E isso aqui nos fala de que termos consciência do humano que somos. Quem é o todo? Tão repetido ali. Deus, gente, a fonte que a tudo criou e nos criou. Então vamos lembrar, somos fruto do amor, primeiramente do amor divino. Se no amor ainda não estamos ou não estamos conseguindo senti-lo dentro de nós, resolve isso que ainda tem por dentro, né? Porque é totalmente mérito seu angariar recursos para identificar. Essa é a maior vitória do ser, compreender em consciência que Deus atua através das suas experiências aqui, mas são aquelas experiências que vêm carregadas do quantum energético de amor dele, ou seja, aquilo que você, quando fecha fase com o todo, consegue co-criar, ou em outras palavras, mais do que o segredo de Rhonda Barnes, né, o poder da lei de atração, é simplesmente, não é nem atrair, mas sim acessar.
Pois eu repito, a física quântica traz que todas as suas realidades já estão criadas. E fica ao seu bel prazer, entre aspas, seu merecimento próprio, fechar fase com o todo para alcançar a sua melhor versão. Não é? Então, vamos ter aí por hábito sempre almejarmos isso? Primeiro, fundamentalmente, respira para sentir Deus dentro de você e a boa palavra. Se você ainda não compreendeu que Deus está no seu simples respirar, obviamente, gente, é simples, mas não significa que é fácil. Mas é simples, eu te digo, a receita é essa. Por isso que quando você medita, você fala com o todo. Deus, medita o que fazer. Logo, você vai ficar colocando empecilhos do seu ego? É óbvio que não. Então, quem por igual já ouve as minhas palavras e não ressona com aquilo que eu estou emanando, naturalmente está tudo certo, centelha. É ao seu livre entendimento, seu livre-arbítrio jamais poderá ser conspurcado. Por mais que pessoas digam, ai, Gi, mas o meu arbítrio não é livre. É sim, ele jamais deixará de o ser. Sabe por quê? Quem te deu seu livre-arbítrio foi Deus, e ele não te toma, e ele não deixa ninguém te tomar. Então acredite, tudo aquilo que acontece de tão ruim não te deixa perceber isso, que você é parte do todo, um fragmento dele, um fractalzinho, o nome que você quiser dar. Você sendo essa centelha divina, deixa rebrilhar mais. Só conforma o ego que tá tudo certo. Se ele ainda não compreendeu isso, é você que vai mostrar. Desculpa, pessoal. Eu falo desculpa porque eu não sei se vou conseguir tirar. A minha intenção é cada vez mandar os vídeos antes que seja muito tarde, né? Assim conforme eu tenho conseguido. Então, pessoal, é sobre isso. E acredite, isso é totalmente possível, tá? Um ser humano, quando desperta no sentido de presunção? Não, mas eu pelo menos já despertei no que eu quero, né? No que o meu espírito em estado de consciência, fazendo a vontade divina, deseja. Já comecei a descobrir quem eu sou. Isso é poderoso, pessoal. É sobre isso. Vocês viram que nessa breve leitura, Deus, ele atua no mundo. É assim, através de um homem para o outro. O derradeiro, né? O tão falado milagre, qual é esse que você precisa ver? Alcance ele hoje mesmo, tá? Você vai ver que não depende de ninguém. Só procura um momento de silêncio e começa a sentir no seu corpo, consciência corporal. Gente, eu como fisioterapeuta vou dizer para vocês, quantas pessoas não sabem o que é consciência corporal? Quem dirá consciência emocional, consciência psicológica, né, mental de alguma forma. Então, muitas vezes as pessoas, elas colocam tudo assim, ó, porque tá tudo de fato emaranhado no sentido de que tudo converge ao seu entendimento. Só que você tem que dar nome aos bois, tá? Então nós temos 7 corpos. E olha que aqui nós nem estamos falando muito do corpo espiritual, né? E aqui nós, né, o tempo todo é essa questão mental, emoção, energia. Para quê, pessoal? Para a gente conseguir compreender que a lei de atração, ela existe o tempo todo. O tempo todo você está co-criando, similar a ser ferramenta do Pai. Ou você está criando com relações próprias aquilo que cerne o seu ego, né? E não é para falar mal do ego. O seu ego é o seu burilamento. A ele você deve agradecer muito. Vamos colocar aqui nesse mesmo nicho de consideração? Gente, repito, você não deve maltratar seu ego e nem tampouco falar mal dele. E você jamais ficará sem ego. Ele é a máxima do seu espírito em luz estar aqui vivenciando a experiência na carne como alma. Sim, a alma, ela é de fato o espírito que se faz encarnado nessa persona que você é. Então hoje você está Maria, no passado você já foi João, já foi José, já foi Tiago, tá? Então você já foi indizíveis personas, tá? Naturalmente, olha só que bênção. Deus, ele te possibilita com que tenha inúmeras experiências através, né, justamente dos comandos do todo, mas só se você deixar. Acredite, a melhor coisa da vida é você deixar Deus tomar conta de você. Ele sempre vai ter seu melhor, porque você é um pedacinho dele, você compreende? Não é que você deve retornar a Deus, você simplesmente é ele, fragmentado.
Então, gente, aceita que dói menos. Tem gente que não consegue aceitar essa bondade, que ela carrega verdades eternas e ela carrega a beleza do espírito, do lado espiritual. Então, somos todos espíritos numa experiência humana aqui na Terra. Pessoal, e vamos almejar coisas melhores, mas não sem antes amar de fato o próximo aqui dentro. Amar incondicionalmente. E se é incondicional, portanto, naturalmente, se requer que você faça um esforço próprio. Ou seja, que bênção, só depende de você, centelha. Então, vamos parar de lutear, né? Vamos parar de guerrear conosco nesse sentido de não almejarmos aí a vitória. A sua vitória só depende de ti, tá bom, pessoal? Então, que as doces benevolências, né, desse desbravar, né, de ego de todos nós seja uma constante, calando ele, amordaçando. Não, mas dependendo da pessoa tem que ser, né? Mas você pode chegar similar a uma bondade, calma, né? Então, expira, deixa o ar do éter divino entrar, do todo, né? Para você ser uma rede viva partícula de Deus, deixa sua centelha brilhar, mostra para o ego, fala assim, acalma-te, vamos calar aí a sede dos nossos pensamentos, que estão dirigindo a todo vapor com que você tenha sempre medo daquilo que é novo, medo daquilo que não sabe, né? Então, ego, tá tudo certo, nós vamos juntos, eu te guio. Fala isso pro seu, é a minha busca de todos os dias. Então, mais do que deixar o ego confiante, né, é agir em modo de centelha, que rebrilha mais. Então, o convite aqui para inspirar você, finalizando a nossa leitura linda de hoje, é: mostra pro ego que tá tudo certo e tira a sua centelha debaixo do alqueire. Deixa ela iluminar. Vamos aumentar esse quantum energético de amor, de luz, de consciência no planeta. Vamos aí, né, formar essa leva de 33% daquilo que é tão necessário para que a quinta D se faça manifesta. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Se você ainda tem na sua mente, né, aquela mente que mente, põe culpa em todo mundo, que você ainda tem inimigo e que você odeia o que fizeram com você, ou que você odeia fulano de tal, ou que você odeia a forma qual a pessoa se manifesta diante de você, entenda que é porque você deixa. Tudo que chega até você ainda parte de um princípio de aprendizado. Então aprende de uma vez e deixa a pessoa livre, se libertando inclusive daquilo que você culpa, julga, critica ou reclama dela. Então o mundo é sobre isso. Vamos lembrar que o mundo é como se fosse o espelho. E assim, conforme pegamos esse pedacinho de espelho, nos enxergamos. O que será que você vai ver hoje? Vamos ver quem ama mais? Conta aqui pra mim, compartilha com todos nós, tá certo? Então é isso. Pessoal, só um detalhe. Assim conforme eu falei dos 33% de lucidez, de despertar consciencial, de expansão de consciência, daqueles que querem iluminar-se para continuarem aqui nesse planeta que será herdado por mansos e humildes. Esse hábito aí também, a sincronia do universo. Porque o universo, o todo, que é similar, é a mesma coisa. Só conversa com você quando você está vivendo um momentum. Mais do que esse agora, é estar embasado a libertar-se do antigo e deixar caminho para o novo entrar. O momentum só vive quem consegue sustentar o estado consciencial constante no presente. Assim aterrados estamos, o nosso toros de amor e luz nos alimenta, arregimentados, consagrando aos nossos ancestrais e os que vieram antes de nós toda a honra e toda a glória, assim como Deus, desde o primordial Big Bang e o sopro divino. A partir das nossas mônadas de criação aqui nós estamos. Essa experiência é de fato divina. Coloque isso no seu coração, que é a consciência maior que podemos ter. Então, a sua consciência, ela reverbera
em favor do que o seu coração está aberto para compreender. As máximas de compreensão, pessoal, vocês viram ali? Não é sobre o ego e suas conjecturas do mental inferior. É sobre cada vez mais compreendermos que Deus atua em nossa vida através, das boas criações que nós possamos alcançar por mérito. É a abertura consciencial de um mental superior que vai elaborar com bases sólidas e firmes, deixar esse coração sentir o agora, tá? Então é isso, é sobre isso. Então, gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Comentem, compartilhem, deixem o like, ativem o sininho. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão profunda, pessoal. Namastê. Só para quem pergunta o que é namastê. Eu os saúdo. Como? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você.